Evangelho, sábado da quinta semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir deste dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da quinta semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o 11º capítulo do Evangelho de São João. E hoje, como ouvimos na conclusão do texto da narrativa de São João, o que vos parece? Será que Jesus não vem para a festa? Sim. Ele irá para a festa. E essa Páscoa será diferente de todas as outras Páscoas. Será singular. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho hoje nos mostra algumas realidades que nos ajudam a preparar o início da nossa Semana Santa. Primeiro, que a celebração da Páscoa do Senhor será um grande divisor de águas. Em que sentido, Padre Fábio? Hoje, na narrativa do Evangelho, fica claro que quando Jesus chegar a Jerusalém, alguns já o terão repudiado. O Evangelho de hoje traz para a gente o momento em que os sumos sacerdotes repudiam e deliberam a morte de Nosso Senhor. Naquele dia, eles tomaram a decisão de não aceitar o que vinha da parte de Deus em absoluto, em definitivo. Precisamos nos livrar desse homem, o que significa dizer, eles abraçam a morte de um inocente por uma causa que pudesse ser justa aos olhos deles, né? Então eles jogam aqui, e isso, atenção, hein? Porque esse parâmetro de jogo acontece não só na vida dos mestres da lei, do sumo sacerdote de Jerusalém, daquela época de Nosso Senhor, os malvadões em causa, esse jogo acontece muitas vezes na nossa vida cotidiana. Quando se estabelece um valor secundário para se definir a violação de algo que é um valor em si. Como assim, Padre Fábio? Falou sofisticado. Fala de modo mais simples. Eles falam da preocupação dos romanos virem destruir a cidade. Essa é uma preocupação secundária, meu amigo. A preocupação primeira é você ter os sinais evidentes de que Deus está no meio de vocês e vocês não estão
reconhecendo isso. Isso é muito mais preocupante, porque não estão reconhecendo aquele que tem o poder de destruir todas as cidades, de fazer perecer no inferno. O temor a Deus é uma das virtudes mais elevadas do Antigo Testamento, e diante dos sinais que Jesus cumpre, explicitamente, eles se opõem a isso. Esse homem cumpre por demais sinais. Ele realiza muitas coisas. O que faremos? Parece por um instante que a preocupação com a pobre cidade de Jerusalém, que pode ser destruída pelas mãos dos romanos, seja uma preocupação válida. É uma coisa que precisamos realmente ter em consideração. Isso é uma preocupação secundária. Deliberar a morte de um inocente é muito mais grave, porque significa atentar contra o temor de Deus. Ver os sinais de Deus testemunhados diante dos próprios olhos e não reconhecer que esses sinais cumprem as profecias e não reconhecer isso e levar os outros a repudiarem também a isso é muito mais grave do que os romanos virem destruir Jerusalém. E parecendo uma coisa... Então, se pega uma coisa secundária, que tem a sua importância, a preocupação pela cidade, e passa na frente para se cumprir algo que é ruim. Ou seja, deixar de realizar aquilo que é mais importante. Usarem como desculpa para deixar de fazer uma outra coisa que é em si muito mais importante. Aqui tem uma perversão na inversão também de hierarquias, né? É como se eliminasse o conflito no entendimento a respeito de Jesus. Nós chegamos aqui ao entendimento rápido, definitivo. Bom, trata-se de alguém que não veio da parte de Deus, faz muitos sinais e nós, então, deixamos isso de lado e vamos aqui a um outro ponto. Precisamos tomar uma atitude que defenda a nossa cidade dos perigos. E a atitude qual vai ser? Bom, a atitude que vai ser é que a gente elimine essa pessoa, porque essa pessoa está traindo problemas para a gente. Então, muito bem, vamos, em nome do bem de todos, a gente vai fazer isso. E ali se corrompe. Assim como também o Senhor já havia chamado a atenção para o fato de que as tradições levavam à corrupção da vontade de Deus, quando ele fala a respeito do Corban, quando ele fala a respeito das taxas que se pagavam. E sobre o Corban é aquela, se vocês se lembram, era aquela concessão de poder não cumprir, aquela concessão que foi criada, né? A lei não consentia isso. O dinheiro que iria se usar para um cuidado com um pai e uma mãe, para não precisar usar com isso, se diz que vai ser oferecido no templo, né? Então se torna a oferta sagrada e dessa forma se desobriga a responsabilidade de ocupar-se pelo pai e a mãe, honrando o mandamento, né, definido por Deus, e Jesus faz essa crítica. Bom, então isso já era. Vimos também a respeito do cego, o quanto tentaram de todos os modos fazer com que ele deixasse de confessar a verdade sobre a sua própria cura. Então, essas atitudes que aparecem em diversos momentos do Evangelho, hoje foram amalgamadas e consolidou-se a partir delas uma decisão. Uma decisão terrível, porque é uma decisão que fere o temor a Deus e que repudia tudo aquilo que vem do Senhor. Bom, mesmo diante dessa realidade, ou seja, os adversários do Senhor se mobilizam, né? O inimigo não descansa na tentativa de arrancar e levar as almas para longe do Senhor, e Jesus então permanece fora da cidade. Sempre a humildade e o gesto de controle, ou seja,
tudo acontece segundo a vontade soberana de Deus, né? Os inimigos do Senhor se mobilizam intensamente e nosso Senhor continua. A gente iria acrescentar na expressão popular, continua como se nada tivesse acontecendo. Não, não. Não seria aqui o ideal usar a expressão como se nada tivesse acontecendo, dando a entender que ignora o que acontece. E o Senhor continua, porque o Pai lhe mandou seguir. Ele não se move pelo mover do inimigo, mas ele se move pela vontade do Pai. Naquele momento, sua hora ainda não tinha chegado, como ouvimos esses dias, em relação ao templo, e o Senhor então vai para uma outra cidade, vai para a cidade de Efraim. Depois, na narrativa de São João, vem a unção de Betânia, quando se aproxima da Páscoa e o Senhor vem até a cidade de Betânia. O Senhor sabe tudo o que está se passando e nem por isso ele deixa de seguir o seu caminho para Jerusalém. O Senhor sabe que muitos corações o esperam em Jerusalém. Muitos outros o rejeitam em Jerusalém e o aguardam para cumprir contra ele toda a maldade e perversão que estão destilando lentamente. Mas o Senhor também sabe que a inteira humanidade espera por esse momento. Que toda a criação, como em dores de parto, espera esse tempo. O tempo da nossa redenção. E o Senhor sabe que o Pai o conduz para lá. E ele escolhe seguir o caminho. Por amor ao Pai e por amor a cada um de nós. Veja, meus irmãos, o testemunho de Jesus antes do início da nossa Semana Santa. O Senhor é aquele que, compreendendo onde o Pai o conduz, se deixa conduzir. Aceita as exigências, aceita as provas, em nenhum momento Jesus se rebela. Jesus abraça todas as circunstâncias, inclusive essa de que ele não podia entrar na cidade, e com grande humildade não rejeita absolutamente nada, caminha na direção que o Pai lhe mostra. E tudo que vem, como vem, ele abraça e ama. Está aqui. Esse é o ponto-chave da nossa meditação de hoje. Pedir ao Senhor a graça de vivermos da mesma forma. Eu e você precisamos de muita ajuda do céu para viver desse jeito como o Senhor está vivendo, para abraçar dessa forma a vida como ela vem, para cantar a vontade de Deus e não nos furtarmos em momento nenhum do cumprimento. Quantas vezes vemos a contrariedade que se aproxima, vemos a hostilidade que nos ameaça, vemos a maquinação contra o nosso bem e dizemos, bom, nessa estrada eu não vou continuar, ou então é melhor eu cortar pelo lado, porque ali na frente eu já estou vendo as nuvens de tempestade e eu vou ter que enfrentar isso. Entretanto, nosso Senhor abraça tudo e não rejeita absolutamente nada. E nós vamos ver, então, o grande momento da cruz, né? A gente fala que Jesus abraça a cruz e a gente fala com muita comoção essa verdade, só que vocês estão vendo aqui, ó, em quantos outros momentos concretos da vida de nosso Senhor Ele está abraçando um sofrimento, Ele está abraçando um tempo de ameaça, um tempo de incertezas, porque Ele permanece certo na sua entrega ao Pai. Também nós, na nossa vida, vamos passar por tempos de ameaça, por tempos de incerteza, por tempos agitados e temos a capacidade de intuir, sim, que esses momentos estão chegando. E é hora de termos um coração como o do Senhor. O Senhor não abraçou a cruz sem antes abraçar todos esses momentos, que foram momentos que, poderíamos dizer, são como pequenos flashes daquilo que é o grande abraçar a cruz. Poderíamos dizer que todos esses testemunhos que precederam a cruz
são testemunhos importantes para que nós possamos abraçar a nossa cruz até o fim da vida. Não se improvisa o abraço da cruz. Se vive, meus irmãos, no dia a dia, nas pequenas coisas do dia a dia. Então o Evangelho de hoje nos dá a memória desses fatos. Olha aqui o Senhor abraçando com humildade essas situações concretas da vida. A incerteza, o vento de tempestade que se levanta, a maquinação, a percepção de que existe um sofrimento que está se formando contra ele e tudo quanto ali. O Senhor está nos dando o testemunho de que humildemente Ele abraça, não foge. E isso não é demonstração de coragem enquanto força e valentia pessoal. Atenção, é primeiro uma demonstração de fé e de confiança em Deus. Porque até a maior das coragens, vamos dizer assim, que um coração humano possa provar, é dom e tesouro de Deus. E não se chega até um ato de excelência desse nível de coragem sem ter uma fé sólida e firme, sem um laço de grande intimidade com Deus. E é aqui que agora nós estamos. Para que o Senhor nos leve a sermos homens e mulheres corajosos diante da exigência da vida e diante do viver o Evangelho, é preciso que nós sejamos homens e mulheres de uma viva fé, de uma forte fé. E peçamos ao Senhor que esse nosso itinerário de Semana Santa nos ajude a crescer na fé. Senhor, abraçamos a nossa vida e tudo o que nela estiver pensado por Ti, desejado por Ti, assim como tudo que já vivemos e estamos vivendo, nós abraçamos. E tudo que está por vir, em Teu nome e pela ação da Tua graça, abraçaremos por amor a Ti, Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e pela intercessão de São Miguel Arcanjo e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.